A história do meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que marca o ponto de longitude zero do globo terrestre. Essa linha é usada como referência para determinar as outras longitudes do planeta. A história do meridiano de Greenwich começa no século XVII, quando o problema da determinação da longitude se tornou crucial para a navegação em alto mar. Até a época, a latitude, a distância ao Equador, podia ser facilmente determinada observando-se a posição das estrelas, mas a longitude, a distância em graus leste ou oeste do meridiano principal, era muito mais difícil de calcular. Para determinar a longitude, era necessário conhecer a hora exata em dois pontos diferentes, o ponto de partida e o destino, para calcular a diferença de tempo entre eles e, em seguida, convertê-la em graus de longitude. Vários métodos foram propostos para resolver o problema da determinação da longitude, mas todos eles eram imprecisos ou ineficazes. O problema foi resolvido em parte com a invenção do relógio marinho de John Harrison em 1735, que permitia aos navegadores calcular com precisão a hora em alto mar. No entanto, ainda era necessário um meridiano padrão para que todos pudessem calcular as longitudes de maneira consistente. Em 1884, a Conferência Internacional do Meridiano foi realizada em Washington, D.C., com o objetivo de estabelecer um meridiano padrão internacional para ser usado como referência para a determinação da longitude. Na época havia muitos meridianos diferentes usados em todo o mundo, o que tornava a navegação difícil e imprecisa. A conferência determinou que o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório Real de Greenwich, em Londres, seria o meridiano padrão internacional. Isso significava que todas as longitudes seriam medidas em relação a essa linha imaginária, que foi definida como a linha que passa pelo Polo Norte, pelo Observatório Real de Greenwich e pelo Polo Sul. A adoção do meridiano de Greenwich como meridiano padrão internacional teve um grande impacto na navegação e na cartografia. Isso permitiu que todos os países usassem o mesmo sistema de longitudes, tornando a navegação mais segura e precisa. Além disso, permitiu que os mapas do mundo fossem produzidos de maneira mais precisa e consistente. Hoje, o meridiano de Greenwich é uma linha importante que atravessa o planeta, e muitas cidades em todo o mundo usam o meridiano de Greenwich como referência para a hora local. Além disso, o Observatório Real de Greenwich continua a ser um centro importante para a astronomia e a navegação, e é um local popular para os turistas que visitam Londres.